Olá pessoal, continuando fazendo resenha do livro Books and Readers in the Early Church, do Harry Gamble. Então, vou continuar tratando de algumas questões que foram trazidas no livro, né? Então, no último vídeo eu tratei sobre a questão das bibliotecas, comecei a falar das bibliotecas, e comecei a falar das bibliotecas dos mosteiros, de São Pacômio, ali do século IV, né? Bom, em Jerusalém, o Harry Gamble ele afirma que antes de 70, Jerusalém tinha cerca de 480 sinagogas. Tá? Cada sinagoga ela estava associada, ligada a uma casa de leitura, Bet Sefer, e uma casa de aprendizado, Bet Midrash, que era usada para o ensino da Torá aos jovens judeus. Então, ele diz assim: não seria justificável afirmar que o judaísmo do primeiro século patrocinou a alfabetização em massa, ou um sistema altamente organizado de educação pública. Mas a razão e a oportunidade de se tornar alfabetizado na sociedade judaica não existiam, pelo menos não na mesma extensão na sociedade greco-romana, e portanto havia uma taxa maior de alfabetização entre os judeus do que entre os gentios. Quer dizer, na verdade, a razão e a oportunidade de se tornar alfabetizado existiam, né? Existiam por conta dessa aprendizado da Torá. Então, assim, as taxas de alfabetização entre os judeus, o Harry Gamble, ele não tem esse dado, mas ele estima que fosse maior que a dos gentios, tá? Em Jerusalém. Philon, em Vida de Moisés, 2.215, ele destaca a função didática das sinagogas, comparando-as às escolas. Joséfo, em Contra Appian 2.175, ele se refere às aulas semanais para o aprendizado dos costumes e da lei mosaica. A carta de Aristeas, escrita aí por volta de 176, anticristo, né? Ela menciona manuscritos comprados em Jerusalém que sugerem a existência de uma biblioteca na cidade. Eu já falei aqui das bibliotecas cristãs, né, que começam a se disseminar, especialmente no século IV, especialmente depois de Constantino, né? Então, existe uma biblioteca em Cesareia, que ela se desenvolve ali no século IV, e tem uma carta de 385 que ela informa que a Biblioteca de Cesareia, que naquela ocasião estava em ruínas, ela foi renovada, e parte dessa renovação foi copiar os textos de rolo para códice, né? Então, e renovar os códices em papiro, que a maior parte estava em códice, né? Então, renovar os códices em papiro para códice em pergaminho, que eram mais duráveis que os papiros. De acordo com Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 6:23-2, um rico convertido cristão chamado Ambrósio, ele forneceu a Orígenes os recursos para formar uma equipe literária competente em Alexandria e posteriormente em Cesareia. Essa equipe era formada por 7 estenógrafos, muitos copistas e moças hábeis em bonita caligrafia. Então, Harry Gamble, ele cita como essa passagem, daí está lá no História Eclesiástica, do Eusébio, a primeira evidência de uma genuína operação de publicação no ambiente cristão. Então, é aí que pode estar a origem do primeiro scriptorium cristão, que está contratando gente especificamente para isso. Isso no século III, tá? Com Orígenes, que vai dar origem àquela biblioteca em Alexandria, depois em Cesareia, e essas bibliotecas vão ser gerenciadas pelo Panteno. Se lembra do Panteno? Falei isso no vídeo anterior. E esse material todo vai vir para o Eusébio de Cesareia, né? Que essa biblioteca de Cesareia. O Eusébio vai herdar essa biblioteca, tá?
em Vida de Constantino, capítulo 4.36, o Eusébio de Cesareia, já estamos aí na época do Constantino no poder cristão, né? Ele se refere a uma carta de Constantino em que ele determina que seja preparada uma edição de luxo da Bíblia. E aí ele confere ao Eusébio todos os recursos necessários e autonomia para escrever os livros que achar pertinentes para montar uma Bíblia, tá? Ou seja, o Eusébio, ele não teve nenhuma influência para escolher esses livros aí. Ele deu autonomia para o Eusébio. O Eusébio, por sua vez, consultou as igrejas para ver quais que eram os livros mais usados e ele colocou ali naquela Bíblia lá. Então, levou 50 exemplares. Muito possivelmente esses exemplares foram levados para Constantinopla, que era a cidade nova lá que está sendo construída, para as igrejas de Constantinopla, para eles distribuírem aquele material. Então, aquilo, assim, acaba tendo uma influência no cânon, né? Porque você pega um texto que acaba virando referência. Então, quando diz assim que Eusébio não teve influência no cânon, diretamente não, porque ele não participou da escolha dos livros. Mas a partir do momento que ele pega aquilo e coloca em Constantinopla, distribui nas igrejas, e aquilo vira referência, né? Você está meio que estabelecendo um padrão, né? Então, muito embora tem textos ali, a gente tem o texto do Códex Sinaíticos, Códex Vaticanos, que sinaíticos principalmente, que a gente acredita que é uma dessas 50 cópias, os sinaíticos têm textos que hoje são considerados fora da Bíblia, né? Pastor de Hermas, por exemplo, está lá dentro e ele ficou de fora, não é colocado. Mas nos sinaíticos ele aparece como leitura, tem uma ressalva ali para o Pastor de Hermas, tá? Enfim, aí nessa carta, então, ele especifica isso, né? Para que seja configurados em pergaminho, edições de luxo, né? Tá? E aí, ó, pode utilizar 2 das carruagens públicas para o seu transporte, pelo que as cópias, quando razoavelmente escritas, sejam mais facilmente encaminhadas para minha inspeção pessoal e a dos diáconos de vossa igreja, pode ser confiado esse serviço, que ao chegar aqui experimentará a minha liberalidade. Veja, então ele está se colocando aí num papel para novamente divulgar esses textos. Então isso aqui já é um scriptorium, né? Já provavelmente são obras feitas no escritório aqui no começo do século IV. É isso, então. Muito obrigado, então.